Olá pessoal, tudo bem? Como nós falamos na semana passada, nós estamos agora procedendo ao resumo daquilo que nós estudamos até agora em 1 Pedro. Nós estamos lá já quase no final do capítulo 2, lá para o meião, indo para o final, mas nós vamos fazer uma recapitulação, principalmente porque agora estando ao vivo, ou melhor, estando online, talvez alguns de vocês não tenham tido a oportunidade de estar conosco fisicamente, presencialmente. Nós hoje vamos tratar do trecho de 1 Pedro 1, de 3 a 12, de modo bastante resumido, e assim eu vou ler esse pequeno trecho para vocês, para a gente começar a entender o que é. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escrutar. Bom, por toda a extensão da epístola, Pedro encoraja, dessa primeira epístola, Pedro encoraja os irmãos a manterem acesa a sua fé. Isso tudo mesmo tendo consciência do sofrimento que os aguardaria, daí por diante os aguardava certamente na história, nós sabemos disso. Um detalhe curioso é que, por causa da extensão da epístola, que é relativamente pequena, curta, é o trecho do Novo Testamento com maior índice, maior concentração de referências ao Antigo Testamento. Então, há uma conexão clara feita por Pedro a fim de conectar a igreja com as promessas do Antigo Testamento e também conectar o Israel da Antiga Aliança com a igreja da Nova Aliança, trazendo um espelhamento do sofrimento que o povo passa e das vitórias em Deus que o povo também experimenta. O versículo 3, depois do 1 e 2, que representam uma apresentação e uma destinação, o versículo 3 começa com uma doxologia, que a partir do grego é uma frase longa que vai até o versículo 9. Ou seja, quando você lê do versículo 3 até o 9, é uma frase extremamente longa, uma sentença sem divisão. E é um trecho cheio de alusões às bênçãos do Senhor e à alegria de estarmos junto a Ele, o nosso Salvador. No versículo 3, há uma palavra bendito. Essa é a primeira palavra da doxologia de Pedro, bem no início da carta. E assim como nós vemos em vários salmos, a intenção é demonstrar que Deus é realmente louvado entre os santos. E esse é o sentido de bendito aqui nesse trecho. Deus é louvado entre os santos. O Novo Testamento parece preservar bastante essa articulação do reconhecimento do Senhor Deus, como no caso de Zacarias: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Isso está lá em Lucas 1 e 68. Lá em Romanos 1 e 25 e 9 e 5 também chamam Deus de bendito eternamente ou bendito para todos sempre. Essa é uma fórmula conhecida, e quando Pedro a insere ali, ele não está fazendo isso de qualquer modo, mas está fazendo isso de modo bastante consciente. E ele prossegue chamando esse Deus bendito de Deus e Pai. Deus era o Pai, Deus era conhecido dos hebreus ao longo de toda a jornada como o povo da aliança, aquele povo que reconhecia que havia somente um Deus, único digno de ser adorado e de ser exaltado no meio do seu povo.
E esse Deus, o nosso Deus Pai, também era comumente sabido e tratado ao longo do Antigo Testamento como o Deus criador de todas as coisas. Porém, raras vezes nós vemos no Antigo Testamento uma ideia como a que o Novo Testamento estabelece de modo tão intenso, que é de chamar Deus de Pai. O Antigo Testamento se reserva a ter menos tratamentos dessa forma com relação ao Senhor Deus. Mas, principalmente por causa de Cristo, que chama o Pai de Pai todo o tempo, Deus Pai de Pai, e tantas vezes ele se dirige assim a Deus, que o Novo Testamento então tem uma avalanche de vezes em que Deus é tratado como Pai. Daí nós temos o Pai que é Deus, o Filho que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fala então na sequência do Senhor Jesus Cristo. E Pedro utiliza essa fórmula apenas esta única vez no versículo 3 na epístola inteira. Os cristãos lá no primeiro século tinham uma fórmula que era breve, pela qual confessavam a sua fé da seguinte maneira: Jesus é o Senhor, ou simplesmente repetiam Senhor Jesus. Isso nós vemos lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, quando diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então nós vemos que aquilo que Pedro usa aqui no versículo 3 é algo comum no Novo Testamento e da igreja que começava a se reunir após a sua instituição. Quando chegamos ao versículo 6, entre o versículo 3 e o versículo 5, há uma série de verdades que Pedro coloca, principalmente quanto à filiação e à posição do Filho de Deus. Mas aqui no versículo 6, o arremate de Pedro é que existe uma esperança viva que resulta necessariamente numa alegria que está presente no coração do redimido. Nisso exultais, é uma referência direta aos crentes que vivem em constante alegria por causa da sua salvação e não por causa daquilo que eles eventualmente vivam no dia a dia. Nós estamos gravando estes estudos de forma reduzida bem no meio da pandemia global do coronavírus. Talvez, se alguém assistir isso alguns anos à frente, vai fazer uma relação direta com o dia de hoje, 29 de março de 2020, em que cerca de 700 mil pessoas estão infectadas no mundo e tanta gente já morreu. Mas é bom nós sabermos, termos confiança que no meio de todos esses que sofrem há crentes também. Há cristãos sinceros aos quais se permite sofrer. Mas Pedro está falando aqui de um sofrimento até mais intenso, é um sofrimento por causa do Evangelho, como muitos irmãos enfrentam hoje em países com restrição ao Evangelho. Então Pedro, a partir do versículo 6, está encorajando seus leitores a terem a intenção de pôr em prática aquilo que faz parte dos conhecimentos ensinados pelo apóstolo e, obviamente, os ensinamentos da igreja que eram ministrados através dos apóstolos, dos primeiros pastores que o Senhor deixou na instituição da própria igreja. No versículo 7, fala a respeito de confirmar o valor da fé dos irmãos. A confirmação da fé é um mecanismo pelo qual a fé é provada para que se saiba se ela é verdadeira ou se a profissão de fé é vazia de conteúdo agradável a Deus. Então, nesse ponto, nós entendemos que Pedro está admoestando os irmãos a terem uma fé que seja pujante e prática. E ainda no versículo 7, ele fala que essa fé é muito mais preciosa do que ouro apurado pelo fogo. As várias provações que no texto de Pedro parecem se referir muito mais às perseguições e tribulações que aos problemas normais e naturais que nós enfrentamos nesta vida, tem dois resultados imediatamente destacados por Pedro aqui nesse texto. Primeiro, que as provações refinam e purificam a fé, numa comparação com o ouro, que é passado pelo fogo até que as suas impurezas caiam a um nível desprezível, não é? Quanto mais depurado for no fogo,
o ouro, mais puro ele vai também se tornar. E as provações demonstram a realidade de alguém que vive exatamente mantendo firme a sua fé. As dificuldades aprofundam e fortalecem a fé de um cristão em todo o tempo e permite que a sua realidade seja totalmente posta à vista da sua espiritualidade. É a famosa ideia de ter uma fé e praticá-la. Ortopraxia depois da ortodoxia. Uma coisa não deve ser desvinculada da outra. Nós também vemos no versículo 9, já pulando um pouco, algo que Pedro fala sobre obter o fim da vossa fé. Ora, qual é o fim da fé? O fim aqui não é o término, né, mas é a finalidade, é o objetivo, o alvo. Então o pensamento do verdadeiro Filho de Deus precisa estar focado no lugar certo, que é a salvação eterna. Isso porque nós já fomos instruídos pela Escritura que este aqui não é o nosso lugar definitivo, mas apenas uma peregrinação necessária até chegarmos ao nosso verdadeiro lugar, ao lar celeste, que é lembrado também por Pedro lá em capítulo 1, versículo 1 e depois no capítulo 2, versículo 11, quando ele qualifica os cristãos verdadeiros de peregrinos dispersos e peregrinos do mundo. E nesse ponto nós também temos uma remissão ao Antigo Testamento. Os hebreus peregrinaram pela terra e pelo meio do deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida. Infelizmente para os irmãos do Antigo Testamento, eles não perseveraram ao chegar a Canaã, e nós sabemos disso pelo finalzinho do relato de Josué. Todo o livro de Juízes e daí por diante todo o Antigo Testamento, nós sabemos que eles descumpriram aquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem, e por essa mesma razão eles foram penalizados por diversas maneiras e em diversos momentos, em ocasiões muito diferentes, foram penalizados diante do Senhor a fim de se consertarem. Então nós, diferentemente deles lá no Antigo Testamento, temos uma promessa de que quando chegarmos à nossa terra prometida, que é a Canaã celestial, nós não vamos ter esse tipo de problema. E por que não teremos? Porque lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento e nem haverá mais chance de pecar. Então, por essa impossibilidade de pecar na Canaã celestial, na Jerusalém celeste, na pátria eterna, diante da glória de Deus, nós somos aqui peregrinos dispersos e ainda peregrinos no mundo. Mas quando lá chegarmos, seremos filhos de Deus pela eternidade. Essa Canaã, a Nova Jerusalém, não sofrerá os mesmos problemas e não nos infligirá problemas como a Canaã terrestre representou problemas tão severos para o povo de Israel. Lá no versículo 10, avançando um pouco, nós temos os sofrimentos referentes a Cristo. Então, quando, já se aproximando da conclusão desse trecho, Pedro queria que os irmãos fossem capazes de suportar seus próprios sofrimentos, o que ainda seria tornado pior no decorrer de tempos futuros. Nós sabemos que, quando a carta é escrita, Nero imperava sobre Roma, ele era o imperador, achando-se Deus, achando-se acima de quaisquer outras autoridades, inclusive da autoridade do próprio Deus. Pedro estava preparando a igreja para esse tempo, um tempo ainda pior sob o governo do imperador Nero. Dali para frente, no final do século I da era cristã, nós sabemos que a igreja sofreu vários momentos de intensa perturbação e perseguição. Mas para alcançar tudo isso, para alcançar essa força, essa capacidade de suportar os próprios sofrimentos, Pedro lembra aos eleitos aquilo que o Espírito já havia anunciado a esse respeito ao longo de toda a história do Antigo Testamento. A Escritura lá no Antigo Testamento avisa, e agora Pedro vai além com o conhecimento da vitória de Cristo lá na cruz. Ele faz com que as aflições não possam mais nos abater acima da medida, como se nós vivêssemos de forma miserável por enfrentar essas questões que nos cercam.
E isso porque o Espírito de Deus nos declara bem-aventurados pela exultação que deve estar em nós em direção a Cristo em todo o tempo. Isso nós vamos pegar como uma segunda referência ao versículo 6, em que Pedro trata ainda exatamente desse início de preparo do povo do seu tempo para algo que ainda estava por vir. Bom, esse trecho então revela algumas coisas bastante importantes para nós, e entre o versículo 3 e o versículo 12 nós temos algumas doutrinas muito importantes que aparecem ali. Algumas delas aparecem apenas como uma espécie de sumário daquilo que vai ser tratado mais à frente, como é o caso da doutrina da salvação e a doutrina da santificação. Mas há uma doutrina que é mais perceptível nesse trecho por causa das inúmeras referências que Pedro faz ao Antigo Testamento, portanto a Escritura que havia em mãos até aquele momento, embora nessa altura do campeonato Pedro e Paulo também já tivessem deixado algumas notas em seus textos, em suas epístolas, deixando bastante evidente que eles já consideravam aquilo que eles escreviam como Escritura Sagrada, ou seja, é a voz de Deus sendo direcionada ao povo do Senhor. Isso de maneira bastante categórica. Então a doutrina que eu gostaria de destacar, e com isso encerrarmos aqui esse trecho, é a doutrina da Escritura. E olhando para alguns pensadores sistemáticos, nós podemos ver que 4 elementos são muito importantes na doutrina da Escritura. São eles a autoridade da Escritura, a clareza da Escritura, a necessidade da Escritura e a suficiência da Escritura. Bom, nós cremos na Escritura como a nossa única regra de fé e prática. Nós temos que ter cuidado com isso, porque essa é a nossa declaração. Mas é muito comum também nós relaxarmos na nossa vida espiritual e ao longo do tempo nós continuarmos dizendo que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática, mas paramos de agir a partir de um certo ponto como se ela de fato fosse. Ou seja, nós depositamos muitas vezes a credulidade na autoridade da nossa denominação, de outros livros, de autores consagrados, de comentaristas, de lideranças e até mesmo de heróis da fé que constam na Bíblia. Tudo isso é bom e é lícito, mas acima de todos esses deve estar a autoridade da Escritura. Todos os homens foram falíveis, são falíveis, nós seremos falíveis até o final do tempo, mas a autoridade da Escritura nos conduz ao fato de que é nela que Deus revela todo o seu parecer e toda a sua informação pertinente ao ser humano. Se nós somos salvos, a Escritura nos mostrou o caminho para isso. Ela é a palavra de Deus. E nós precisamos nos submeter à Escritura e não usar a Escritura como apenas um artifício para falarmos e expor a nossa própria vontade. Nesse caso, nós teríamos uma prática estranha de imaginar que a nossa autoridade é maior do que a autoridade da Escritura e que por isso mesmo nós submetemos a Escritura ao nosso próprio desejo. Infelizmente, nós vemos muita gente em púlpitos por aí usando dessa inversão. Não sei e não quero condenar ninguém aqui por imaginar que isso possa ser feito de propósito. Não é essa a minha intenção aqui. Mas o fato é que isso sim ocorre. Gente cuja palavra parece ter galgado uma autoridade maior que a das Escrituras. Isso não pode acontecer na nossa vida, isso não pode acontecer no exercício da nossa caminhada com o Senhor. A autoridade das Escrituras está acima de qualquer outra autoridade. Mas a Escritura, como aprove a Deus, também é absolutamente clara. Ela é clara principalmente em todas as informações que dizem respeito à história da redenção. Ela é clara quando fala da criação, ela é clara quando fala da queda, ela é muito clara quando fala da redenção e ela é muito clara quando fala da consumação. Então, criação, queda, redenção e consumação são as principais informações, muito mais importantes, inclusive, do que as narrativas, histórias
até mesmo os belos cânticos e salmos encontrados na Escritura. Mas tudo isso, que também é claro, continua sendo autoritativo para a nossa vida. Então, a Escritura é totalmente clara. Nós, a partir da Reforma, temos um impulso, um empenho por estudar cada vez mais profundamente as Escrituras. E nós podemos fazê-lo, primeiro, porque o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento enquanto nós a estudamos. E nós recebemos a orientação e o impulso, desde o tempo da Reforma, para investigarmos profundamente as Escrituras. Vai aqui uma advertência: nós somos chamados para investigar as Escrituras, não necessariamente para interpretá-la. Vocês imaginem se cada um dos milhares e milhares de cristãos quisesse trazer uma interpretação nova da Escritura cada vez que leem a Escritura. Na verdade, a Escritura interpreta a própria Escritura, e por isso ela é tão clara, é tão evidente para nosso conhecimento. Ora, se ela é autoritativa e se ela é totalmente clara, ela também precisa ser reconhecida por nós como totalmente necessária. Nós temos necessidade da Escritura, principalmente porque temos necessidade de ouvir Deus falando. E aprove ao Senhor nos falar através da Escritura Sagrada. Então, nós nos relacionamos nessa conversa com Deus enquanto estudamos a Escritura e enquanto oramos ao Senhor. E há uma interação de coração a coração enquanto isso acontece conosco. Essa Escritura, que é autoritativa, é clara, ela é totalmente necessária para nós, para o nosso dia a dia. Estamos abatidos, ela nos traz resposta. Estamos felizes, ela nos traz contemplação. Estamos, seja lá em que ponto ou ânimo da nossa alma estivermos, a Bíblia é suficiente para nos trazer uma palavra. Estamos em luto, estamos em crise, estamos sob tortura e penalidade, perseguição, como no caso do tempo de Pedro. A Escritura é totalmente necessária para nós, porque ali nós encontramos o afago do Senhor sobre a nossa alma. E a Escritura é totalmente suficiente. Nós não precisamos de nada além da Escritura. Nós não precisamos de nada que vá além da revelação do Senhor pelo seu texto que foi deixado para nós. Ora, se a Escritura é suficiente, eu posso ter acesso, por exemplo, a livros, a textos, a estudos, a pregações, quer seja desses 2000 anos de história da igreja, quer seja das muitas produções que se fazem hoje, e louvado seja Deus por tanta gente que escreve, comenta, fala, estuda e comunica a palavra de Deus. Mas se tudo isso acabasse e eu me mantivesse apenas com a Escritura em minhas mãos, ela continuaria sendo totalmente suficiente, porque além da Escritura nós temos auxílios. A única coisa que é totalmente imprescindível para o nosso conhecimento de mundo, de vida, de nós mesmos e do próprio Deus, é a Escritura Sagrada. Bom, o que é que nós podemos deixar como uma pequena aplicação para nós? É que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Assim como Pedro começa esse trecho com uma doxologia, uma adoração profunda, nós também precisamos ter a nossa vida como uma doxologia aberta diante de Deus. E precisamos, uma vez adorando a Deus e reconhecendo quem Ele é, precisamos também exultar diante do Senhor, na fé confirmada em seu valor diante de Deus, muito mais importante do que um pedaço de metal, como é o ouro, por mais precioso e caro que seja, depurado em fogo. Diante de Deus, a nossa fé vale muito mais, a nossa doxologia, a nossa adoração, vale muito mais do que qualquer coisa que possamos ser ou ter diante dos homens. O ser diante de Deus é o mais precioso na observação, no olhar carinhoso de Deus em relação a nós. E com tudo isso, devemos nos preparar, seja agora, em meio a uma pandemia, ou nas demais que possamos enfrentar, mundo afora, vida afora, seja nas perseguições morais, nas perseguições religiosas, nas perseguições
civis por causa do nome de Cristo, seja em que tempo for e por qual circunstância for. Os sofrimentos que nós passamos vão nos fazer melhores diante de Deus. Isso em nada quer dizer que você saia por aí procurando sofrimento. Não é nada disso, mas é natural que eles venham, porque aquele que está em Cristo, que é feito nova criatura, ele vai sofrer, ele vai padecer nesse tempo. E a igreja do Senhor é uma igreja que também sofre. Enquanto nós estamos aqui com toda a liberdade, embora um pouquinho cerceados por causa da saúde pública, mas estamos com toda a liberdade de transmitir o que queiramos para todo mundo. Enquanto isso, há irmãos nossos sendo perseguidos, mortos, tendo seus direitos civis subtraídos da sua vida e da sua família, simplesmente porque continuam experimentando parte dos sofrimentos de Cristo que nós talvez não experimentamos de outro jeito. Perseguições ideológicas, críticas abertas, deboches, isso também é uma forma de perseguição. Mas, meus irmãos, convenhamos que o sofrimento da igreja no primeiro século foi muito atroz e Pedro estava preparando a igreja para isso. Bom, nós estamos chegando ao fim deste segundo momento em que nós colocamos diante do Senhor a lembrança de parte dos nossos estudos de 1 Pedro. Esses estudos têm se chamado de Mártires Vivendo por Cristo. E assim nós estamos nos preparando para ir até o ponto em que paramos presencialmente. E daí nós nos juntarmos em súplice e oração diante do Senhor, a fim de que Ele nos fortaleça e prove a nossa fé de tal forma que nós sejamos também aprovados pelo Senhor. Deus abençoe você e até o próximo domingo, Deus assim permitindo. Que Deus guarde a sua vida, a sua família e proteja você de todo o mal.